diante de uma falta efetiva de anúncio, para encarar toda essa realidade que a gente acaba de relatar, resumir, esse ato em torno da homenagem ao Bruno Pereira por parte dos indígenas e o ato oficial anunciado pela ministra Sônia Guajajara e também pela presidente da FUNAI, a Joênia Wapichana, de arquivar o PAD, né, o processo administrativo que investigava internamente a conduta do Bruno Pereira na gestão passada. Esse foi um grande ato que acabou chamando a atenção e repercutindo na mídia, sim, em relação a tudo que aconteceu com o próprio Bruno e o que ele deu a vida, né? Ele deu a vida para defender. O que aconteceu com o Bruno, só para a gente rememorar? O Bruno é um funcionário de carreira, do quadro concursado da FUNAI. Quando assumiu o novo governo, a nova gestão, ele era o coordenador da CEGIRC, que é a coordenação que cuida dos indígenas isolados de recente contato. Aí ressalto que no estado do Amazonas, aqui no Vale do Javari, se concentra a maior população de indígenas isolados do mundo, mas há registros e há territórios com indígenas isolados em toda a Amazônia. O que acontece é que o Bruno é afastado dessa função na gestão Bolsonaro e as pessoas que substituem o Bruno, elas não têm nenhuma experiência. Não é que elas não tinham experiência compatível com a do Bruno, elas não tinham nenhuma experiência para lidar com a questão dos indígenas isolados, né? Teve gente com currículo ligado à questão missionária, evangélico, completamente distanciado da cultura dos indígenas, pessoas ligadas, o último Marcelo Xavier, que foi lembrado ontem aqui como alguém responsável pela omissão e até pela perseguição ao Bruno. Ele foi lembrado e cobrado como alguém que deve desculpas ao Vale do Javari, desculpas às famílias do Bruno Pereira e do Dom Philips, né, por tudo que aconteceu. O Bruno, sufocado por essas alterações, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, a Band News também deu, eu entrevistei 40 dias antes de ele ir para o Vale do Javari. A gente deu essas informações, já soltamos alguns áudios do Bruno. Ele acabou relatando toda essa desestrutura da FUNAI, tecnicamente a visão dele como alguém de muita experiência, como isso se dava, como se dava o assédio aos funcionários e colocou a posição pessoal dele que não conseguia lidar, brincar de ter um cargo. Ele usa essas palavras: olha, eu não sei brincar de ter um cargo diante de toda a responsabilidade. Minha aliança maior é com os indígenas. Então ele se licenciou da FUNAI e foi trabalhar para a Univaja para atuar no que ele deveria atuar na FUNAI, né, que é a proteção, o diagnóstico, fez uma série de levantamentos, ajudou na operacionalização da EVU, que é a vigilância indígena do Vale do Javari, já que o Estado não estava funcionando, os próprios indígenas fazendo esse tipo de vigilância, anotando as invasões, relatando a os órgãos federais, Ministério Público Federal, Polícia Federal em Tabatinga, porque é onde se concentra a representação dessas instituições aqui na região de fronteira. Nada disso foi à frente, né? O Bruno morreu, vai completar um ano que o Bruno foi assassinado e o Dom Philips, e ainda não há efetivamente um caso alterado aqui, né? E isso foi inclusive relatado na fala do Beto Marubo, que é uma das lideranças daqui da Univaja. Nada mudou, nós não nos sentimos seguros aqui, voltando aqui. Os indígenas que aqui estão também não estão seguros. A gente precisa que o Estado de novo, coloque, né, suas estruturas para funcionar nessa região. Portanto, dito tudo isso, Rafael, não houve efetivamente um anúncio, houve promessas, né, por parte dessas instituições, das pessoas que representam essas instituições do governo federal e do governo estadual também, embora haja uma responsabilidade maior do governo federal, mas o governo estadual também esteve aqui, fez algumas promessas, mas efetivamente ontem não houve nada de concreto. Concreto, que a gente pode dizer de burocrático e de ato do Estado, foi realmente esse PAD, né, o arquivamento desse PAD, considerado injusto contra o Bruno, de perseguição, uma declaração simbólica de inocência dele, né, e aí os indígenas fazendo toda essa homenagem, aquele canto Canamari, que foi muito emocionante para as famílias, para os amigos do Bruno, os indígenas, né, que eram amigos do Bruno também. Para a gente da imprensa que estava acompanhando também foi bastante emocionante. Queria ressaltar que essa reunião foi feita numa sala maior, que eles consideram auditório na Univaja. É maior, mas é um local que não é tão grande assim. Então estava muito cheio, né, porque tinha
esses representantes desses órgãos federais e estaduais, muitos indígenas de todas as etnias, né, daqui do Vale do Javari, claro que não os isolados, nem os de recente contato, Corubo não estavam. Muito calor, Rafael, assim, uma temperatura muito alta, e todos eles ali presentes para ouvir o que essas autoridades tinham a dizer, e os representantes deles levando uma longa lista, e uma lista detalhada de diagnóstico, que possivelmente essas autoridades não têm tantos detalhes sobre o que acontece e o que assola, né, a vida cotidiana dessas pessoas.